Ela tremia, amarrada ao poste com os pulsos machucados. As pessoas passavam, riam, julgavam e as vozes cortavam mais do que as cordas. Você é um lixo. Devia ter morrido junto com seus pais. Ninguém interveio. Ninguém se importou. Até que um carro preto freou bruscamente. Dele saiu um homem de terno escuro e expressão furiosa. Ele correu, a soltou com as próprias mãos. E naquele instante, ela entendeu. O passado a torturava, mas o futuro tinha acabado de chegar. Vestindo um relógio de luxo e segurando seu rosto com cuidado. Curta, se você acredita que ninguém merece ser tratado como lixo. Comente. Você já foi humilhada por quem deveria cuidar de você? Helena jamais imaginou que acordaria num pesadelo. Mas ali estava ela, amarrada como um animal a um poste de madeira no centro da pequena praça de Santa Rita do Vale, enquanto dezenas de pessoas se amontoavam ao redor para assistir ao espetáculo. As cordas cortavam os pulsos delicados, deixando marcas vermelhas que ardiam como ferro em brasa. Cada movimento fazia as fibras ásperas se enterrarem mais fundo na pele, mas a dor física era nada comparada à humilhação que queimava no peito, como ácido. Olhem só a ladra! Gritou Dona Marta, a vizinha que sempre encontrava defeitos em tudo. Roubando comida da própria família que a criou. Uma ingrata, completou o padeiro balançando a cabeça com desprezo. Depois de tudo que os Ferreira fizeram por ela, Helena quis gritar que não tinha roubado nada, que apenas pegou um pedaço de pão amanhecido que estava sendo jogado fora, que não comia nada há 2 dias porque os tios disseram que não merecia desperdiçar comida com quem não prestava para nada. Mas as palavras morreram na garganta, sufocadas pela vergonha e pelo desespero. Seus tios, Marcelo e Conceição Ferreira, estavam ali também, de braços cruzados, assistindo à humilhação da sobrinha órfã com a mesma indiferença que usavam para assistir à televisão após o jantar, como se ela fosse apenas mais um entretenimento barato. Vocês viram só? Marcelo falou alto, garantindo que todos ouvissem. 21 anos, e ainda age como uma criança mimada. Pensa que pode fazer o que quer na nossa casa. Conceição balançou a cabeça teatralmente. Desde que os pais dela morreram naquele acidente, só nos deu trabalho. Nunca foi grata por nada que fizemos. Helena fechou os olhos com força, tentando bloquear as vozes cruéis, mas elas perfuravam a alma como facas afiadas. Cada palavra era uma mentira conhecida. Os Ferreira não a adotaram por bondade. Adotaram porque a casa dos pais de Helena valia uma fortuna, e como únicos parentes vivos, eles herdaram tudo quando ela ainda era menor de idade. Durante 10 anos, viveu como prisioneira na própria casa, dormindo no porão úmido, comendo restos, sendo tratada como empregada sem salário. Cada cicatriz no corpo tinha uma história de acidentes que aconteciam quando ela não se comportava direito. Deveria ter morrido junto com os pais, gritou. Uma voz anônima da multidão. É um lixo mesmo, concordou outra. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto sujo de Helena. Não de dor física, mas de uma ferida na alma que sangrava há anos. Como chegou àquele ponto? Como se tornou o entretenimento de uma cidade inteira. O sol escaldante de meio-dia batia impiedoso sobre sua cabeça, fazendo o vestido velho e rasgado grudar no corpo magro. A sede ressecava a garganta, mas ela não pediria água. Não daria a eles a satisfação de vê-la implorando. Olha só como ela fica aí, fingindo que é vítima. Conceição riu alto, um som áspero que não tinha nada de humor. Se comportasse direito, não estaria aí. Comportar direito era não ter nascido, riu Marcelo, e várias pessoas da multidão acharam graça. Helena mordeu o lábio inferior até sentir gosto de sangue. Cada risada era uma chicotada na dignidade que ainda restava. Queria desaparecer, se dissolver no ar, deixar de existir completamente.
foi quando ouviu o som que mudaria sua vida para sempre. O barulho de freios cantando no asfalto fez todo mundo se virar. Um carro preto, caro, elegante, completamente fora do padrão da cidade pequena, havia parado bruscamente diante da multidão. O motor era silencioso, mas havia algo ameaçador na forma como o veículo ocupava a rua. A porta do motorista se abriu com um clique suave. Dele saiu um homem que Helena nunca tinha visto na vida, mas que fez o ar ao redor ficar imediatamente mais denso. Alto, cabelos negros com fios grisalhos nas têmporas, vestindo um terno escuro que custava mais que a casa dos Ferreira. Mas não era o dinheiro que impressionava, era a autoridade que irradiava de cada passo. Rodrigo Bragança tinha 43 anos e presença que fazia pessoas poderosas tremerem em reuniões de negócios. Mas naquele momento, parado diante da praça de uma cidade que nem sabia que existia até uma hora atrás, sentia uma fúria que nunca havia experimentado. Seus olhos percorreram a cena em segundos. A jovem amarrada ao poste, os pulsos machucados, o rosto molhado de lágrimas, a multidão assistindo como se fosse um circo. E a expressão no rosto dele se tornou gélida. O que diabos está acontecendo aqui? A voz cortou o ar como uma lâmina, grave, controlada, mas carregada de uma autoridade que fez a multidão inteira recuar instintivamente. Marcelo se adiantou, tentando manter a pose de dono da situação. Não é da sua conta, forasteiro. Estamos apenas ensinando uma lição para quem não respeita a família. Rodrigo olhou para o homem como se estivesse vendo algo nojento grudado na sola do sapato. Ensinando lição? Repetiu as palavras devagar, como se estivesse testando o sabor amargo delas. Amarrando uma jovem a um poste diante de uma multidão? Ela roubou comida! Conceição gritou, querendo justificar o injustificável. É uma ingrata que não respeita quem cuidou dela. Rodrigo não respondeu. Simplesmente caminhou em direção ao poste, cada passo fazendo a multidão se afastar, como se ele fosse uma força da natureza. Quando chegou perto de Helena, ajoelhou-se na frente dela e olhou diretamente nos olhos castanhos molhados de lágrimas. Está machucada. A voz havia mudado completamente. Não era mais gélida. Era suave, cuidadosa, como se estivesse falando com algo precioso e frágil. Helena não conseguiu responder. Apenas olhou para aquele rosto desconhecido, tentando entender por que um estranho se importava quando sua própria família não se importava. Rodrigo tirou uma canivete do bolso e começou a cortar as cordas com movimentos precisos. Suas mãos não tremiam, mas Helena podia sentir a tensão irradiando dele como calor. "Ei, você não pode fazer isso!" Marcelo gritou, dando um passo à frente. "Ela é nossa responsabilidade." Rodrigo terminou de cortar as cordas e ajudou Helena a se levantar delicadamente. Só então se virou para enfrentar os tios, e a expressão em seu rosto fez Marcelo engolir as próximas palavras. Sua responsabilidade? A voz voltou a ser gélida, perigosa. Vocês acham que torturar uma jovem em praça pública é responsabilidade? Ela roubou. Conceição começou, mas foi interrompida. Ela pegou comida. Rodrigo corrigiu, a voz cortante como vidro. Numa casa onde deveria ser cuidada e protegida. A multidão murmurava, alguns começando a perceber que talvez houvesse outro lado da história. Rodrigo olhou ao redor, encarando cada pessoa que havia se divertido com o sofrimento de Helena. Vocês acham normal isso? Uma jovem amarrada como animal para entretenimento de vocês? O silêncio que se seguiu era tão denso que se podia cortar com faca. Foi então que Rodrigo fez o que ninguém esperava. Segurou Helena pelos ombros delicadamente, olhou nos olhos dela mais uma vez e se virou para a multidão com uma declaração que ecoaria na cidade por anos. "Ela é minha esposa." As palavras caíram como uma bomba. A multidão inteira ficou
Em silêncio total, Marcelo e Conceição arregalaram os olhos, as bocas abertas como peixes fora d'água. Helena olhou para o desconhecido que acabara de mudar sua vida com 4 palavras. Não entendia nada, mas pela primeira vez em anos não se sentia sozinha. E ninguém. Rodrigo continuou, a voz ecoando pela praça. Jamais vai encostar um dedo nela novamente. Eles a amarraram para humilhá-la diante de todos. Ele a libertou com uma frase que reescreveu completamente o significado da palavra proteção. O silêncio na praça era ensurdecedor. As palavras de Rodrigo, "Ela é minha esposa", ecoavam no ar como um trovão distante. Helena olhava para aquele homem desconhecido que acabara de reivindicá-la diante de uma multidão sem entender nada do que estava acontecendo. Esposa dela? Como isso era possível? Mas antes que pudesse processar a informação, viu a reação dos tios. Marcelo e Conceição se entreolharam com uma expressão que Helena conhecia bem: pânico disfarçado de indignação. "Isso é mentira!" Marcelo gritou, a voz saindo mais estridente que o normal. "Helena nunca se casou com ninguém. Ela nem sai de casa!" Conceição completou, mas havia algo forçado na revolta dela. Como pode ser esposa de alguém? Rodrigo não respondeu às acusações. Simplesmente ignorou os dois como se fossem moscas irritantes. Em vez disso, olhou para Helena com uma gentileza que ela nunca tinha visto direcionada a si mesma. "Você está machucada, precisa de cuidados médicos." A voz dele era diferente quando falava com ela. Não tinha a frieza cortante que usou com os tios. Era cuidadosa, como se ela fosse algo frágil que merecia proteção. Helena tentou falar, mas as palavras não saíam. 10 anos sendo tratada como lixo não a prepararam para receber gentileza de um estranho. "Ela não vai a lugar nenhum!" Marcelo deu um passo à frente, tentando recuperar o controle da situação. "Somos os responsáveis por ela." Rodrigo finalmente olhou para ele, e a mudança de temperatura foi imediata. Os olhos escuros se tornaram perigosos. "Responsáveis?" Ele repetiu a palavra como se estivesse testando algo nojento. "Vocês chamam isso de responsabilidade?" Fez um gesto em direção ao poste onde Helena havia estado amarrada momentos antes. "Amarrar uma jovem em praça pública é responsabilidade?" A multidão começou a murmurar. Algumas pessoas pareciam pela primeira vez questionar se aquele espetáculo realmente havia sido apropriado. "Ela roubou comida!" Conceição tentou justificar, mas a voz soava cada vez mais fraca. "Comida!" Rodrigo repetiu, como se a palavra fosse absurda. "Ela pegou comida!" Olhou para Helena novamente, notando a magreza excessiva, as roupas velhas e remendadas, a palidez de quem não se alimenta adequadamente. "Quando foi a última vez que você comeu?" perguntou gentilmente. Helena hesitou. Revelar a verdade seria admitir publicamente como era tratada. Mas havia algo nos olhos daquele homem que a fazia querer confiar. "Anteontem", sussurrou. O murmúrio da multidão ficou mais alto. Rodrigo fechou os punhos, mas manteve a voz controlada. "Anteontem", repetiu, olhando diretamente para os tios. "E vocês acharam apropriado amarrá-la por pegar um pedaço de pão?" Marcelo tentou se recompor. "Você não entende a situação. Ela é problemática desde criança." "O único problema que vejo aqui", Rodrigo interrompeu, "são 2 adultos que parecem não entender o conceito básico de humanidade." A forma como ele falou, firme, mas sem gritar, tinha mais impacto que qualquer berro. Havia autoridade natural na voz, como se estivesse acostumado a ser obedecido sem questionamentos. "Agora vou levar Helena para ser atendida por um médico", ele continuou, "e não aceito discussão sobre isso." "Você não tem direito..." Conceição começou. "Tenho todos os direitos." Rodrigo a cortou. "Ela é minha esposa." Helena olhou para ele, ainda tentando processar essa informação impossível. "Quando? Como?"
Porque as perguntas se acumulavam na mente, mas o corpo estava fraco demais para verbalizá-las. Rodrigo se aproximou dela com movimentos cuidadosos, como se ela fosse um animal ferido que poderia fugir a qualquer momento. Posso ajudá-la a caminhar? A pergunta simples quase a fez chorar. Quando foi a última vez que alguém pediu permissão antes de tocá-la? Helena tentou dar um passo, mas as pernas falharam. Horas amarradas sob o sol, sem comida nem água, haviam cobrado seu preço. Com licença, Rodrigo disse suavemente, e a pegou no colo antes que ela pudesse cair. O gesto foi tão natural, tão cuidadoso, que Helena sentiu algo quebrar dentro do peito. Não de dor, de alívio. Quando foi a última vez que alguém a segurou assim, como se ela importasse? Ei, solte ela! Marcelo gritou, mas não ousou se aproximar. Rodrigo nem se dignou a responder. Caminhou em direção ao carro com passos firmes. Helena segura em seus braços. A multidão se abriu automaticamente, ninguém ousando ficar em seu caminho. Helena podia sentir o perfume dele, algo caro, masculino, completamente diferente dos cheiros que conhecia. Sentia também o coração dele batendo sob o terno, ritmado e forte. Era real. Tudo aquilo estava realmente acontecendo. Rodrigo abriu a porta do passageiro com cuidado, acomodou Helena no banco de couro macio e ajustou o cinto de segurança dela como se fosse a coisa mais natural do mundo. Está confortável? Perguntou. Helena assentiu, incapaz de falar. O interior do carro era outro mundo, limpo, silencioso, com ar-condicionado que refrescava sua pele queimada pelo sol. Quando Rodrigo entrou no lado do motorista, Marcelo fez uma última tentativa desesperada. Isso não vai ficar assim. Vamos descobrir quem você é. Temos direitos sobre ela. Rodrigo ligou o motor sem pressa. Depois abaixou o vidro apenas o suficiente para responder. Tentem. 2 palavras. Mas a forma como foram ditas fez Marcelo recuar instintivamente. O carro se afastou da praça em silêncio, deixando para trás a multidão confusa e os tios furiosos. Helena olhou pelo retrovisor e viu a cidade onde sofreu por 10 anos, ficando cada vez menor. Para onde estamos indo? Sua voz saiu rouca. Hospital primeiro. Você precisa ser examinada. E depois? Rodrigo olhou para ela através do espelho retrovisor. Os olhos dele eram gentis, mas havia algo mais profundo que ela não conseguia decifrar. Depois, vamos para casa. Casa? Helena repetiu a palavra como se fosse estrangeira. Nossa casa. Novamente aquele nossa. Helena nunca teve um nosso na vida. Sempre foi dos outros, nunca dela. Eu não entendo. As palavras saíram trêmulas. Por que está fazendo isso? Você nem me conhece. Rodrigo ficou em silêncio por longos minutos, os olhos focados na estrada. Quando finalmente falou, a voz estava carregada de algo que ela não conseguia identificar. Conheço mais do que você imagina. Como assim? Helena, ele disse suavemente, você confia em mim? A pergunta era absurda. Ela não conhecia aquele homem. Não sabia nada sobre ele, além do fato de que dirigia um carro caro e havia aparecido no momento exato em que ela mais precisava. Mas quando olhou nos olhos dele, pelo espelho retrovisor, viu algo que reconheceu instintivamente. Sinceridade. Não sei, ela respondeu honestamente. É uma resposta justa. Rodrigo sorriu pela primeira vez, e o sorriso transformou completamente seu rosto. Mas posso prometer uma coisa. Ninguém nunca mais vai machucá-la. Isso eu garanto. Helena fechou os olhos, sentindo o carro se mover suavemente pela estrada. Pela primeira vez em anos, não sentia medo do que viria a seguir. Não entendia nada do que estava acontecendo, mas por algum motivo impossível de explicar, sentia-se segura. Quando chegaram ao hospital da cidade vizinha, Rodrigo a carregou novamente nos braços. Helena não protestou. Estava fraca demais.
e secretamente não queria que ele a soltasse. Na emergência, uma enfermeira se aproximou imediatamente. Minha esposa precisa de atendimento, Rodrigo disse com naturalidade, como se fosse verdade há anos. Esposa. A palavra ecoou na mente de Helena enquanto era levada para um quarto de hospital. Ela ainda não entendia como, quando ou por quê, mas uma coisa estava ficando clara. Sua vida havia mudado completamente em questão de horas. E pela primeira vez desde que se lembrava, a mudança não parecia aterrorizante. Eu estava destruída, por dentro, mas o cuidado dele era como costurar os pedaços, devagar, com paciência, sem pressa de me ver inteira novamente. Helena acordou em um quarto que parecia saído de um sonho. Paredes brancas, cortinas de linho creme, uma cama enorme com lençóis que cheiravam a lavanda. A luz suave da manhã entrava pelas janelas, criando um ambiente acolhedor que ela nunca havia experimentado. Por um momento, esqueceu onde estava. Depois, as memórias voltaram como uma enxurrada. O poste, a humilhação, o homem desconhecido que disse ser seu marido. Rodrigo. Sentou-se na cama devagar, ainda sentindo o corpo dolorido. Estava vestindo um camisão de algodão macio. Alguém havia trocado suas roupas rasgadas enquanto dormia. A ideia deveria tê-la assustado, mas estranhamente se sentia respeitada. Cuidada. Uma batida suave na porta a fez se sobressaltar. Helena, posso entrar? A voz grave de Rodrigo do outro lado da madeira. Helena puxou os lençóis até o pescoço, o coração acelerando. Pode. Ele entrou carregando uma bandeja com café da manhã. Frutas frescas, pães, queijos, suco de laranja. Mais comida do que ela havia em uma semana na casa dos tios. Como dormiu? Rodrigo perguntou, colocando a bandeja na mesinha ao lado da cama. Mantinha distância respeitosa, mas seus olhos analisavam cada detalhe, como se estivesse verificando se ela estava realmente bem. Melhor do que há muito tempo. Helena hesitou, sem saber como agir naquela situação surreal. Deve estar com fome. O médico disse que você estava desnutrida. Ele estava certo. O estômago roncava, mas Helena olhava para a comida sem saber se podia realmente comer. Na casa dos Ferreira, cada pedaço de comida vinha com culpa e humilhação. Rodrigo percebeu. A hesitação é sua, disse suavemente. Não precisa pedir permissão. Helena pegou uma maçã com mãos trêmulas e deu uma mordida pequena. O sabor doce explodiu na boca. Quando foi a última vez que comeu uma fruta fresca? Rodrigo, ela disse depois de alguns minutos em silêncio, preciso entender o que está acontecendo. Ele se sentou na poltrona ao lado da cama, mantendo distância. Estava vestido de forma mais casual, jeans e uma camisa branca, mas ainda irradiava aquela autoridade natural. O que quer saber? Tudo. Como somos casados? Por que você me salvou? Quem você é realmente? Rodrigo ficou em silêncio por longos momentos, como se estivesse decidindo quanto da verdade podia revelar. Meu nome é Rodrigo Bragança. Tenho 43 anos e trabalho com consultoria empresarial. Começou devagar. Há 6 meses, recebi um caso incomum. Que tipo de caso? Uma jovem órfã que precisava de proteção legal. Seus pais haviam deixado uma herança considerável, mas ela estava sendo mantida em condições deploráveis pelos tutores. O estômago de Helena afundou. Ele estava falando dela. Os pais dela morreram num acidente quando ela tinha 11 anos. Rodrigo continuou. Deixaram uma casa, investimentos, dinheiro suficiente para garantir que ela tivesse uma vida confortável. Mas os tios que a adotaram usaram tudo para benefício próprio. Como você soube disso? Um vizinho preocupado me procurou. Disse que suspeitava de maus tratos e queria ajuda para investigar a situação. Helena franziu a testa. Que vizinho? Ninguém na cidade parecia se importar com ela.
Comecei a investigar discretamente. Rodrigo prosseguiu. O que descobri foi perturbador. Os Ferreira vinham roubando sua herança há 10 anos. A casa dos seus pais foi vendida, os investimentos foram sacados, tudo desapareceu. As mãos de Helena tremeram. Sabia que os tios não a queriam, mas descobrir que roubaram tudo dos pais foi como um soco no estômago. Mas o pior era como eles a tratavam. Consegui documentar várias evidências de negligência e abuso. Como? Tenho meus métodos. A resposta foi vaga, mas firme. O importante é que descobri que você estava em perigo real. Não apenas físico, mas legal. Legal? Rodrigo suspirou, como se a próxima parte fosse difícil de explicar. Eles estavam planejando interná-la numa instituição psiquiátrica. Já tinham falsificado documentos médicos, pagado subornos. Em 2 semanas, você seria declarada mentalmente incapaz e eles teriam controle total sobre qualquer dinheiro que restasse. O mundo de Helena girou. Instituição psiquiátrica? Eles realmente planejavam isso? Eu precisava agir rápido. Rodrigo continuou. A única forma legal de tirá-la da tutoria deles era através de casamento. No dia que você completasse 21 anos, você se tornaria juridicamente independente. Então você conseguiu uma autorização judicial especial. Casamento por procuração em caso de emergência para proteção de vulnerável. Tudo documentado, tudo legal. Helena olhou para ele, tentando processar a informação. Mas por que você faria isso? Por que se importar com uma estranha? Os olhos de Rodrigo se tornaram distantes, como se estivesse revivendo memórias dolorosas. Porque eu sei como é crescer sem proteção. Sei como é ter adultos que deveriam cuidar de você usando sua vulnerabilidade contra você. Havia algo na voz dele, uma dor antiga, cuidadosamente escondida, mas ainda pulsante. Quando era criança, também fui negligenciado por pessoas que deveriam me proteger. Ele olhou diretamente para ela. Ninguém me ajudou. Tive que sobreviver sozinho. Mas você ainda tinha chance. Helena sentiu os olhos marejarem. Não de pena, mas de compreensão. Eles compartilhavam algo profundo. A experiência de serem abandonados por quem deveria amá-los. O casamento é real? Ela perguntou. Legalmente, sim. Oficialmente você é Helena Bragança, minha esposa perante a lei. E, emocionalmente? Rodrigo hesitou pela primeira vez desde que começou a explicação. Isso depende de você. Não espero nada. Não cobro nada. Se quiser que seja apenas um papel para sua proteção, será apenas isso. E se eu quiser mais? A pergunta saiu antes que Helena pudesse se censurar. Rodrigo a olhou com surpresa. Helena, você passou por traumas severos. Seria natural que confundisse gratidão com outros sentimentos. Não estou confundindo nada. Sua voz saiu mais firme que esperava. Estou perguntando se você me vê apenas como um projeto de caridade. Rodrigo ficou em silêncio por longos minutos. Quando falou, a voz estava mais baixa, mais vulnerável. Não vejo você como caridade. Como me vê? Como alguém que merece ser protegida, respeitada, cuidada. Ele fez uma pausa. Como alguém mais forte do que imagina. Helena sentiu algo aquecer no peito. Não era paixão, ainda era cedo. Demais para isso. Era algo mais profundo, reconhecimento. Pela primeira vez na vida, alguém a via como pessoa completa, não como problema a ser resolvido. O que acontece agora? Agora você decide. Pode ficar aqui, ter a vida que seus pais queriam que você tivesse. Pode estudar, viajar, fazer tudo que foi negado a você. Rodrigo se levantou da poltrona. Ou pode escolher outro caminho. Sou rico o suficiente para garantir sua independência em qualquer lugar do mundo. E você? O que quer? A pergunta pareceu pegá-lo desprevenido.
Eu quero que você seja feliz, que tenha as escolhas que nunca teve. Isso não responde minha pergunta. Rodrigo olhou para ela por longos segundos, como se estivesse avaliando algo importante. Quero que você fique, não como obrigação, mas como escolha. Quero conhecê-la de verdade, ver quem você é quando não está sobrevivendo. Helena sentiu o coração acelerar, não de medo, mas de possibilidade. E se eu não souber quem sou? Se 10 anos de abuso me destruíram completamente, então descobriremos juntos. Rodrigo sorriu pela primeira vez de forma genuína. Você tem o resto da vida para se encontrar. Helena olhou ao redor do quarto, depois de volta para o homem que havia reescrito sua história em questão de dias. Posso fazer uma pergunta? Qualquer uma. Você nunca me tratou como propriedade, mesmo sendo minha esposa legal. Por quê? Porque o casamento pode ter sido por decisão judicial, mas meu respeito por você é escolha pessoal. E naquele momento, Helena soube que não estava sendo salva por caridade. Estava sendo vista pela primeira vez na vida como alguém que valia a pena conhecer. Eu fui assinada como um dever em papéis oficiais, mas ele me tratava como uma missão do coração. Proteger alguém que merecia mais do que o destino havia oferecido. Uma semana havia passado desde que Helena descobriu a verdade sobre seu casamento. Uma semana de silêncios confortáveis, olhares que duravam mais que o necessário e uma intimidade estranha que crescia entre dois desconhecidos que se tornaram, oficialmente, família. Rodrigo respeitava seu espaço religiosamente. Nunca entrava no quarto sem bater, sempre perguntava se ela precisava de alguma coisa, mantinha distância física respeitosa. Mas Helena começou a notar pequenos detalhes que a intrigavam. A forma como ele sorria quando ela experimentava comidas novas, como seus olhos a seguiam quando ela caminhava pelo jardim, a preocupação genuína quando ela ficava muito quieta. Naquela quinta-feira à noite, Helena estava na biblioteca da casa, um cômodo enorme, cheio de livros que ela estava descobrindo aos poucos, quando Rodrigo apareceu na porta com uma expressão diferente, mais nervoso que o usual. Helena, posso interromper? Ela fechou o livro que estava folheando e se virou para ele. Rodrigo vestia uma camisa social azul marinho que realçava os olhos escuros. E havia algo na postura dele que parecia formal, cerimonioso. Claro, o que foi? Queria fazer um convite. Ele entrou na biblioteca, mas ficou próximo à porta, como se estivesse pronto para sair correndo se necessário. Um jantar, só nós dois. Helena inclinou a cabeça confusa. Jantamos juntos todos os dias. Não assim. Rodrigo passou a mão pelos cabelos, um gesto que Helena estava aprendendo a associar com nervosismo. Um jantar especial, para nos conhecermos melhor. Conhecermos melhor? Helena, em uma semana você soube mais sobre minha vida que a maioria das pessoas sabe em anos. Mas eu ainda sinto que não conheço você. A verdadeira você. Era verdade. Helena percebia que ainda estava em modo de sobrevivência, respondendo perguntas educadamente, mas sem revelar muito sobre seus pensamentos, seus gostos, seus sonhos. 10 anos de abuso a ensinaram a se esconder, mesmo quando estava segura. O que você tem em mente? Jantar aqui em casa, mas diferente. Na sala de jantar formal, com velas, comida especial, sem falar de passado doloroso ou questões legais, só conhecendo Helena. A ideia a assustou e a emocionou ao mesmo tempo. Quando foi a última vez que alguém quis conhecê-la por curiosidade genuína, não por obrigação ou piedade? Por quê? Ela perguntou. Porque você merece ser vista, realmente vista, não como vítima de abuso ou esposa de papel, como Helena. O jeito que ele pronunciou seu nome fez algo estranho acontecer no estômago dela, como se cada sílaba fosse importante. Aceito, ela disse, surpreendendo a si mesma com a rapidez da resposta.
O sorriso que se espalhou pelo rosto de Rodrigo foi devastador. Não o sorriso educado que ele usava normalmente. Era genuíno, quase menino, como se ela tivesse acabado de dar o melhor presente da vida dele. Amanhã, às 8? Amanhã, às 8. Na sexta-feira, Helena passou o dia inteiro num estado de ansiedade estranha. Não era o medo paralisante que conhecia bem, era antecipação, expectativa, como se algo importante estivesse prestes a acontecer. Às 7 da noite, encontrou um vestido novo pendurado na porta do guarda-roupa do quarto. Azul escuro, simples, mas elegante no tamanho exato. Um cartão pequeno estava anexado. Caso queira usar, mas você ficará linda com qualquer coisa. R. Helena tocou o tecido macio com dedos trêmulos. Ninguém nunca havia comprado roupas para ela pensando em como ficaria bonita. Os Ferreira compravam o mais barato possível, sempre 1 ou 2 números maiores, nunca se importando com o que ela sentia ao usar. Tomou um banho longo, escovou os cabelos até ficarem brilhantes e vestiu o azul escuro. Quando se olhou no espelho, quase não se reconheceu. A mulher refletida tinha olhos brilhantes, postura ereta e pela primeira vez em anos parecia viva. Às 8 em ponto, desceu para a sala de jantar formal. O que encontrou lá a fez parar na porta, sem fôlego. A mesa grande havia sido preparada para apenas 2 pessoas, nas cadeiras mais próximas uma da outra. Velas pequenas criavam uma luz dourada e suave. Flores simples, margaridas brancas, decoravam o centro. Não era ostentoso ou exagerado. Era íntimo, acolhedor. Rodrigo já estava lá, vestindo o mesmo terno que usara no dia em que a salvou, mas sem gravata. Mais relaxado. Quando a viu, ficou imóvel por vários segundos. Você está... Começou, depois parou. Deslumbrante. Helena sentiu o rosto esquentar. Não estava acostumada a elogios, especialmente não do jeito que ele falou, como se estivesse declarando um fato científico. O vestido é lindo. Obrigada. Não é o vestido. Rodrigo se aproximou e puxou a cadeira para ela se sentar. É você. Durante o jantar, algo mágico aconteceu. Pela primeira vez na vida, Helena se viu falando livremente. Sobre livros que gostava de ler escondida no porão, sobre sonhos que nunca tinha coragem de verbalizar, sobre pequenas coisas que a faziam feliz. O cheiro da chuva, o som dos pássaros. De manhã, a sensação de páginas de livros novos. Rodrigo escutava cada palavra como se fosse poesia. Fazia perguntas que mostravam que estava realmente interessado, não apenas sendo educado. Quando ela mencionou que sempre quis aprender a cozinhar, ele sorriu e disse que poderiam fazer isso juntos. Quando falou sobre sonhar em viajar, ele descreveu lugares que tinha visitado como se estivesse pintando quadros com palavras. Posso fazer uma confissão? Rodrigo disse quando estavam na sobremesa. Claro. Quando decidi te ajudar, achei que seria apenas uma questão legal. Resolver uma injustiça, garantir que você estivesse segura, depois seguir com minha vida. Helena sentiu o estômago afundar. Ele ia dizer que se arrependeu? Mas, ela conseguiu perguntar. Mas nos últimos dias, descobri algo que não esperava. O quê? Rodrigo a olhou diretamente nos olhos e ela viu algo lá que não conseguiu identificar imediatamente. Gosto de você, Helena. Não como projeto ou responsabilidade. Gosto de quem você é quando se permite ser você mesma. O coração dela começou a bater mais rápido. Como assim? Do jeito que seus olhos brilham quando fala sobre livros, da forma cuidadosa como toca as flores no jardim, de como você sempre agradece por coisas que deveria dar como certas. Rodrigo se inclinou ligeiramente para a frente. Gosto da pessoa. Forte que sobreviveu a 10 anos de inferno e ainda consegue sorrir quando vê um gato na rua. Helena sentiu lágrimas queimarem atrás dos olhos, não de tristeza, mas de algo que não tinha nome. Eu não me sinto forte, porque você
não se vê como eu vejo, como você me vê, como alguém extraordinária que ainda não descobriu o próprio valor. As palavras dele foram como um soco no estômago, não de dor, mas de impacto emocional. Ninguém nunca havia dito nada remotamente parecido com isso para ela. Rodrigo, não precisa dizer nada, ele interrompeu suavemente. Só queria que soubesse que você não é obrigação para mim. É privilégio, privilégio. A palavra ecoou na mente dela como um sino. Posso dizer uma coisa? Helena perguntou, a voz tremendo ligeiramente. Qualquer coisa. Toda a minha vida, as pessoas me olharam de cima para baixo, como se eu fosse menos, como se não merecesse ocupar o mesmo espaço que elas. Rodrigo fechou os punhos sobre a mesa, mas manteve a expressão gentil. Você é a primeira pessoa que se senta comigo na mesma altura, que me olha nos olhos como se eu fosse igual. Você é mais que igual, Helena. Você é... O quê? Rodrigo hesitou, como se estivesse lutando consigo mesmo sobre o quanto revelar. Importante. Para mim, você é importante. Importante. A palavra ricocheteou no peito dela como uma bala de canhão emocional. Helena se levantou da cadeira abruptamente, não porque queria fugir, mas porque a emoção era grande demais para ficar sentada. Rodrigo se levantou também, preocupação imediata no rosto. Disse algo errado? Não. Ela se virou para ele, os olhos brilhantes de lágrimas não derramadas. Disse algo que eu nunca pensei que ouviria na vida. Eles ficaram parados a poucos passos um do outro, a mesa com velas entre eles, mas a distância emocional diminuindo a cada segundo. Helena, Rodrigo disse suavemente, você não precisa... Preciso dizer isso. Ela o interrompeu. Durante 10 anos, acreditei que era lixo, porque foi isso que me disseram todos os dias. Mas quando você me olha, não me sinto lixo, porque você não é. Pela primeira vez na vida, alguém me trata como se eu merecesse cuidado. Como se minhas palavras importassem, como se eu importasse. Rodrigo deu um passo em direção a ela, os olhos fixos no rosto dela. Você importa mais do que imagina. A forma como ele disse isso, baixo, intenso, como uma promessa, fez Helena dar um passo em direção a ele também. Rodrigo, ela sussurrou. Sim? No jantar onde eu achei que seria apenas uma obrigação educada. Fui vista. Realmente vista. Ele deu mais um passo, agora tão perto que ela podia sentir o perfume dele, ver as pequenas linhas ao redor dos olhos que falavam de anos de responsabilidades pesadas. E o que você vê quando me olha? Ele perguntou, a voz rouca. Vejo o homem que me salvou, não apenas da situação, mas de mim mesma. Vejo alguém que me trata como se eu fosse preciosa. Você é preciosa. As palavras foram ditas tão baixo que ela quase não ouviu, mas sentiu o peso delas, a sinceridade absoluta. Então, sem planejar, sem pensar nas consequências, Helena se aproximou mais e tocou o rosto dele delicadamente. Posso? Rodrigo fechou os olhos ao toque dela, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Helena, só uma vez, só para saber como é ser beijada por alguém que me respeita. Quando ele abriu os olhos, ela viu tudo lá. Cuidado, desejo, proteção e algo mais profundo que ela ainda não sabia nomear. Tem certeza? Nunca tive certeza de nada na vida, mas tenho certeza disso. Rodrigo colocou as mãos no rosto dela com uma gentileza que a fez tremer. E quando seus lábios se encontraram, foi como se o mundo inteiro fizesse sentido pela primeira vez. O beijo foi suave, respeitoso, mas carregado de uma emoção que os surpreendeu. Não era apenas atração, era reconhecimento. Duas almas feridas que se encontraram e descobriram que podiam curar juntas. Quando se separaram, Helena sentiu como se tivesse nascido novamente. No jantar, onde eu achei que seria usada como decoração,
Fui acolhida como protagonista da própria vida. 2 semanas depois do jantar que mudou tudo, Helena estava aprendendo uma nova definição de felicidade. Pequenos momentos que pareciam enormes. Café da manhã, onde Rodrigo lia notícias em voz alta. Caminhadas pelo jardim, onde ele escutava seus pensamentos sobre livros. Noites no sofá assistindo filmes, ela encostada no ombro dele. Eles não haviam se beijado novamente desde aquela noite. Não por falta de vontade, mas porque ambos sabiam que estavam construindo algo delicado que merecia tempo. Rodrigo continuava, respeitando seu espaço. Mas os olhares duravam mais, os sorrisos eram mais frequentes, mas o mundo exterior estava prestes a testar tudo isso. A primeira rachadura na bolha perfeita veio numa manhã de sábado, quando Rodrigo anunciou que precisavam sair juntos. Sair, Helena repetiu, o estômago se contraindo. Para a cidade. Preciso resolver assuntos no escritório, depois almoçar. Em algum lugar legal. A ideia de aparecer em público como esposa de Rodrigo Bragança a aterrorizava e emocionava. Nas últimas semanas, ela havia se transformado. Cabelos brilhantes, pele saudável, roupas elegantes. Mas por dentro ainda se sentia como a menina amarrada ao poste. Você tem certeza que quer me levar? Rodrigo parou de tomar café e a olhou com aquela intensidade que ainda a deixava sem fôlego. Helena, você é minha esposa. Claro que quero. Você é ao meu lado. 1 hora depois, estavam no carro. Helena observava a paisagem, tentando acalmar os nervos. Rodrigo dirigia com uma mão, a outra descansando perto dela no console central. Nervosa? Ele perguntou. Um pouco. Quer saber um segredo? Eu também estou nervoso. Você? Por quê? Porque pela primeira vez na vida quero que as pessoas vejam alguém importante para mim. E isso me assusta. O escritório de Rodrigo ficava no centro da cidade, num edifício elegante. Quando entraram no lobby, Helena imediatamente sentiu os olhares. A recepcionista sorriu educadamente, mas havia curiosidade mal disfarçada. Bom dia, senhor Bragança. A recepcionista cumprimentou. Esta é minha esposa, Helena. Rodrigo respondeu naturalmente, colocando a mão protetora nas costas dela. Prazer, senhora Bragança. Senhora Bragança. O nome soou estranho, mas não desagradável. Enquanto Rodrigo resolvia seus assuntos, Helena esperou na recepção. Podia sentir olhares curiosos dos funcionários. Ouvia sussurros. É ela mesmo? Tão jovem. De onde será que veio? Ninguém sabia que ele tinha se casado. Cada comentário era como uma agulhada. Helena tentava manter a postura, mas sentia o peso da vergonha querendo se instalar. Quando Rodrigo voltou, ela estava visivelmente tensa. Tudo bem? As pessoas estão olhando. E daí? Helena, você é linda, elegante e está ao lado de alguém que claramente se importa com você. É natural que olhem. Mas isso não significa que tem direito de julgar. Foram para um restaurante elegante que Rodrigo frequentava. O maître os recebeu com deferência, mas Helena notou como os olhos do homem a avaliaram, tentando descobrir quem ela era. Durante o almoço, vários conhecidos de Rodrigo passaram pela mesa. Ele apresentava Helena como minha esposa, com orgulho óbvio, mas ela via a surpresa mal disfarçada nos rostos. Que surpresa, Rodrigo, disse uma mulher de meia idade. Não sabíamos que tinha se casado. Foi cerimônia íntima? Muito íntima. Rodrigo respondeu sem dar detalhes. E você, querida? A mulher se virou para Helena com um sorriso que não chegava aos olhos. De que família você é? Não me lembro de ter visto em eventos sociais. A pergunta era carregada de veneno social, uma forma educada de perguntar se ela pertencia àquele mundo. Helena tem uma história interessante, Rodrigo interveio, mas prefere privacidade. A mulher sorriu amarelo e se despediu, insatisfeita. Isso vai acontecer muito? Helena perguntou.
Provavelmente, pessoas como ela se alimentam de fofocas. E quando descobrirem sobre meu passado? O que tem seu passado? Rodrigo, quando descobrirem que sou órfã, que fui criada pelos tios, que fui humilhada publicamente? E, Helena, você sobreviveu a 10 anos de abuso e ainda consegue sorrir. Consegue ser gentil. Consegue amar depois de ter sido ferida tanto. Se alguém tem problema com isso, o problema é da pessoa, não seu. Mas elas vão falar. Deixa falarem. Helena, eu me orgulho de você. Orgulho de estar ao seu lado. Naquele momento, um homem se aproximou. Helena o reconheceu do escritório, de manhã. Rodrigo, que coincidência! E esta deve ser a famosa esposa misteriosa. Helena. Rodrigo fez as apresentações sem entusiasmo. Este é Carlos Mendoza. Prazer. Carlos estendeu a mão, mas Helena sentia o escrutínio. Sabe, Rodrigo, pesquisei um pouco depois que você mencionou seu casamento hoje de manhã. O estômago de Helena despencou. O tom era amigável, mas havia algo ameaçador. Ah, é? Rodrigo manteve a voz neutra. Interessante descobrir que sua esposa é de Santa Rita do Vale, cidadezinha pequena. Conhece aquela história de uma moça que foi punida publicamente há algumas semanas? O silêncio foi ensurdecedor. Helena sentiu como se o restaurante inteiro tivesse parado. Carlos, Rodrigo disse a voz baixa, mas carregada de ameaça. Sugiro que escolha suas próximas palavras com muito cuidado. Oh, não estou julgando, só achei interessante a coincidência das datas, entende? Helena queria desaparecer. Todas suas piores ansiedades se realizando. Mas então Rodrigo fez algo inesquecível. Ele se levantou, ficou ao lado dela e colocou a mão protetora no ombro dela. Já que você está tão interessado na vida da minha esposa, Rodrigo disse, a voz ecoando pela seção do restaurante, deixe-me esclarecer algumas coisas. Helena foi vítima de abuso familiar por 10 anos. Foi humilhada por pessoas que deveriam protegê-la. Sua voz ficou mais alta. E mesmo assim, emergiu com mais dignidade, força e compaixão que a maioria das pessoas nesta sala jamais demonstrou. O restaurante estava em silêncio total. Ela foi ferida e não se tornou cruel. Foi negligenciada e não perdeu a capacidade de amar. Foi humilhada e manteve sua humanidade. Rodrigo olhou para Carlos, depois para os outros ouvindo. Me casei com ela não apesar do que passou, mas em parte por causa da pessoa extraordinária que se tornou. Helena sentiu lágrimas escorrerem, mas não de vergonha, de algo muito mais poderoso. E se alguém tem problema com isso, o problema não é com ela, é com a falta de caráter da pessoa. Ele se sentou, pegou a mão de Helena e a segurou firmemente. Carlos estava vermelho, murmurou uma desculpa e se afastou. Por que fez isso? Helena sussurrou. Porque você merece ser defendida. Merece que alguém conte sua verdadeira história. Helena olhou ao redor. Algumas pessoas olhavam com curiosidade, outras com respeito. Eles vão falar sobre isso para sempre. Deixa falarem, mas agora vão falar da verdade. De uma mulher que sobreviveu e de um homem que tem orgulho de estar ao lado dela. E pela primeira vez naquela manhã, Helena sentiu que podia respirar completamente. Ele não me defendeu com gritos ou violência. Me elevou com atitudes, me apresentou ao mundo, não como vítima, mas como sobrevivente digna de admiração. A notícia do discurso de Rodrigo no restaurante se espalhou pela cidade como fogo em mato seco. Em 3 dias, todo mundo sabia que o empresário milionário havia defendido publicamente sua esposa, a jovem que fora humilhada em Santa Rita do Vale. Alguns admiravam a coragem dele, outros criticavam sua escolha, mas todos falavam sobre isso. Helena estava começando a se acostumar com os olhares curiosos. Depois da defesa pública de Rodrigo, ela sentia algo diferente.
Não exatamente confiança, mas uma dignidade nova que estava aprendendo a carregar. Pela primeira vez na vida, alguém havia transformado sua maior vergonha em motivo de orgulho. Era uma manhã de quinta-feira, quando tudo mudou novamente. Helena estava no jardim, lendo um livro sobre jardinagem que Rodrigo havia comprado para ela. Descobriu que adorava cuidar das plantas. Quando ouviu o som de um carro conhecido subindo à entrada da propriedade, o estômago despencou. Ela conhecia aquele barulho de motor mal cuidado, as batidas irregulares que significavam que o carro estava quase morrendo. Era o carro dos tios. Marcelo e Conceição Ferreira desceram do veículo velho com a mesma arrogância de sempre, como se ainda tivessem direitos sobre ela. Mas Helena notou algo diferente na postura deles. Havia desespero mal disfarçado, uma urgência que não estava lá antes. "Helena!" Conceição gritou, caminhando em direção ao jardim. "Precisamos conversar!" Helena se levantou devagar, o livro ainda na mão. Por um momento, sentiu a velha sensação de pânico que sempre a dominava na presença deles. Mas agora havia algo novo junto com o medo. Raiva. "Não temos nada para conversar", ela respondeu, surpreendendo a si mesma com a firmeza na voz. "Claro que temos!" Marcelo se aproximou, tentando usar o tom autoritário que sempre funcionava no passado. "Você é nossa sobrinha, nossa responsabilidade." "Era", Helena corrigiu, "até eu me casar." "Esse casamento é uma farsa", Conceição gritou, perdendo a compostura. "Todo mundo sabe que você nunca conheceu esse homem antes dele aparecer na cidade." "E daí?" A resposta simples pareceu desestabilizar os dois. Eles claramente esperavam encontrar a mesma Helena submissa e aterrorizada de antes. "Como assim? E daí?" Marcelo tentou recuperar o controle. "Você foi enganada. Esse homem só quer se aproveitar de você." Helena quase riu da ironia. "Se aproveitar de mim? Vocês que se aproveitaram de mim por 10 anos, roubaram minha herança, me trataram como escrava, me humilharam publicamente. Nós te criamos." "Conceição", berrou. "Te demos um teto, comida. Deram sobras no porão e me fizeram trabalhar como serva." A raiva que Helena guardou por anos finalmente estava saindo. "E a comida que vocês me davam era o que sobrava dos cachorros." Os dois se entreolharam, claramente não esperando resistência. "Escute aqui, menina." Marcelo tentou uma abordagem mais ameaçadora. "Você pode estar brincando de casinha com esse ricaço, mas sabemos quem você realmente é. E ele também vai descobrir quem eu sou." Helena deu um passo à frente, em vez de recuar como sempre fazia. "Sou a órfã que vocês torturaram por 10 anos e que ainda assim não se tornou um monstro como vocês." Foi então que Rodrigo apareceu. Ele havia saído de casa ao ouvir as vozes alteradas e sua expressão era glacial ao ver os Ferreira na propriedade. "Saiam da minha propriedade. Agora." Sua voz era baixa, controlada, mas carregada de uma ameaça que fez até Marcelo recuar um passo. "Nós temos direitos." Conceição começou. "Vocês não têm direito nenhum." Rodrigo interrompeu, aproximando-se de Helena de forma protetora. "E se não saírem voluntariamente, chamarei a segurança." "Não vamos a lugar nenhum." Marcelo gritou, a máscara de civilidade finalmente caindo. "Essa menina nos deve 10 anos de cuidados. 10 anos de comida, teto, roupas, cuidados." Rodrigo riu, mas não havia humor no som. "Vocês chamam negligência e abuso de cuidados?" Ela estava sendo difícil naquele dia na praça. Conceição tentou justificar. Precisava aprender uma lição, amarrando-a a um poste como animal. "Você não entende como ela é." Marcelo estava ficando desesperado. Rebelde, ingrata, mentirosa. Foi então que Helena fez algo que surpreendeu a todos, incluindo a si mesma. Ela começou a rir. Não era um riso histérico ou quebrado. Era um riso genuíno, quase aliviado. Mentirosa, ela olhou para os tios com uma expressão que eles nunca tinham visto. Pena.
Vocês realmente acreditam nas próprias mentiras, não é? Helena, Conceição tentou um tom mais suave, como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Não! Helena ergueu a mão, parando-a. Vocês tiveram 10 anos para falar. Agora é minha vez. Ela se virou para Rodrigo, que a observava com admiração mal disfarçada. Eles vieram aqui por dinheiro, não por preocupação comigo. Como... Sabe? Rodrigo perguntou, embora já soubesse a resposta. Porque os conheço. Desde que você me defendeu publicamente, eles devem estar recebendo pressão social. E agora que sabem que sou casada com um homem rico, vieram atrás da parte deles. Helena se virou de volta para os tios. Não é isso? Vocês querem dinheiro em troca de ficarem quietos sobre meu passado. Chantagem emocional. O silêncio que se seguiu foi revelador. Marcelo e Conceição se entreolharam, claramente não esperando que ela decifrasse o plano tão rapidamente. Nós só... Marcelo começou. Queriam o quê? Uma compensação pelos cuidados que me deram. Helena deu mais um passo à frente. Pelos 10 anos que roubaram da minha vida, pelo dinheiro dos meus pais que gastaram em vocês mesmos, nós não roubamos nada. Conceição gritou, mas a voz estava estridente demais, defensiva demais. Rodrigo tem todos os documentos, Helena disse calmamente. Toda a herança dos meus pais que vocês dilapidaram. Toda a evidência de negligência e abuso. Vocês querem mesmo transformar isso numa batalha legal? Pela primeira vez desde que chegaram, os Ferreira pareciam genuinamente assustados. Helena... Conceição tentou uma última cartada. Nós somos família. Sangue do seu sangue. Família. Helena repetiu a palavra como se estivesse provando algo amargo. Família não amarra parentes a postes para entretenimento público. Família não rouba herança de órfãos. Família não trata crianças como escravas. Ela olhou diretamente nos olhos de Conceição. Rodrigo é mais família para mim em 3 semanas do que vocês foram em 10 anos. Isso não vai ficar assim. Marcelo tentou uma última ameaça desesperada. Vamos contar para todo mundo quem você realmente é. Façam isso. Helena respondeu com uma calma que surpreendeu até ela mesma. Contem para todo mundo como uma... órfã de 11 anos, sobreviveu a 10 anos de abuso e ainda assim se tornou uma pessoa melhor que os adultos que deveriam protegê-la. Rodrigo se aproximou mais dela, colocando a mão protetora em suas costas. Contem também, ele acrescentou, como 2 adultos roubaram a herança de uma criança e a trataram pior que animais. Tenho certeza de que a sociedade ficará muito interessada nessa versão da história. Marcelo e Conceição se entreolharam novamente, a realidade finalmente penetrando. Eles não tinham poder aqui, não tinham direitos, não tinham nem mesmo o apoio moral da sociedade. 15 minutos. Rodrigo olhou para o relógio. 15 minutos para saírem da minha propriedade. Depois disso, chamo a polícia por invasão. Você vai se arrepender, Conceição gritou enquanto caminhava de volta para o carro. Ela vai te trazer só problemas. A única coisa que Helena me trouxe, Rodrigo respondeu alto o suficiente para ela ouvir, foi a certeza de que ainda existem pessoas boas no mundo. Quando o carro velho finalmente desapareceu pela estrada, Helena sentiu as pernas amolecerem. A adrenalina estava passando, deixando-a trêmula, mas vitoriosa. Como se sente? Rodrigo perguntou gentilmente. Helena olhou para ele, depois para a estrada onde os tios haviam desaparecido, depois de volta para a casa que se tornara seu lar. Livre, ela disse, a palavra saindo como um suspiro de alívio. Pela primeira vez na vida, me sinto livre. Rodrigo a abraçou e ela se permitiu desabar nos braços dele, não de fraqueza, mas de alívio. A batalha que ela temeu por toda a vida finalmente havia terminado. Eu enfrentei eles. Ela murmurou contra o peito dele. Enfrentou e venceu. Desta vez, fui eu quem os amarrou.
com a verdade, com a força que você me ajudou a encontrar. E pela primeira vez desde que se lembrava, Helena sentiu que o passado realmente havia ficado no passado. Ela era livre para ser quem sempre foi por dentro, uma sobrevivente que merecia amor. 3 semanas haviam se passado desde o confronto com os tios, e Helena sentia como se tivesse nascido novamente, não apenas pela liberdade do passado, mas pela descoberta de quem realmente era quando não estava sobrevivendo. Pela primeira vez na vida, tinha tempo e espaço para sonhar. Foi numa manhã de sábado, enquanto tomava um café no jardim, que ela finalmente verbalizou o que vinha pensando há dias. Rodrigo, quero estudar. Ele parou de ler o jornal e a olhou com atenção. Total, como sempre fazia quando ela falava sobre seus desejos. Que tipo de estudo? Pedagogia. Quero ser professora, como sempre sonhei quando era criança. Helena brincou com a xícara de café nervosa. Sei que parece bobagem. Uma mulher de 21 anos começando a faculdade agora. Não é bobagem, Rodrigo interrompeu firmemente. É coragem. E nunca é tarde para perseguir um sonho que foi roubado de você. A forma como ele disse isso, sem condescendência, apenas apoio genuíno, fez o coração dela se aquecer. Mas seria complicado. Teria que sair de casa todos os dias, conhecer pessoas novas, lidar com a curiosidade sobre quem sou. E Helena sorriu. Rodrigo sempre fazia essa pergunta quando ela apresentava obstáculos que, na verdade, eram apenas medos disfarçados. E eu quero fazer isso. Quero enfrentar essa dificuldade porque é importante para mim. Então vamos pesquisar universidades hoje mesmo. A simplicidade da resposta a surpreendeu. Não havia questionamentos sobre custos, tempo, conveniência. Apenas apoio incondicional. Assim, simples. Helena, Rodrigo se inclinou para a frente. Você passou 10 anos sendo impedida de ter escolhas. Agora tem todas as escolhas do mundo. Não vou ser mais um obstáculo entre você e seus sonhos. Durante as semanas seguintes, eles visitaram 3 universidades diferentes. Helena observava tudo com olhos curiosos. Estudantes correndo entre prédios, bibliotecas enormes cheias de livros, laboratórios onde futuros professores aprendiam metodologias de ensino. Na 3ª universidade, enquanto conversavam com a coordenadora do curso de pedagogia, Helena sentiu algo que nunca havia experimentado: pertencimento. Aquele lugar, aquelas pessoas, aquele futuro, parecia certo. Quando começam as aulas? Ela perguntou. Próximo semestre, em 2 meses, a coordenadora respondeu. Mas precisamos da documentação completa até o final do mês. Rodrigo tocou delicadamente a mão de Helena. Quer um tempo para pensar? Não. A resposta saiu imediata, firme. Quero me inscrever. O sorriso que se espalhou pelo rosto de Rodrigo foi radiante. Não de quem estava fazendo caridade, mas de quem estava genuinamente feliz pela pessoa amada. 2 semanas depois, quando Helena recebeu a carta de aceitação na universidade, chorou. Não de tristeza, mas de uma alegria tão profunda que doía no peito. Pela primeira vez na vida, estava construindo um futuro baseado em suas próprias escolhas. Estou orgulhoso de você, Rodrigo disse quando ela mostrou a carta. Por quê? Ainda não fiz nada. Fez tudo. Escolheu confiar no futuro depois de ter todas as razões para desistir. Naquela noite, durante o jantar, Helena fez uma pergunta que vinha evitando há semanas. Rodrigo, posso perguntar uma coisa pessoal? Sempre. Por que nunca se casou antes? Digo de verdade, por amor? Rodrigo ficou em silêncio por longos minutos, mexendo na comida sem comer. Porque nunca encontrei alguém que me fizesse querer ser vulnerável. E agora? Ele olhou diretamente para ela, e Helena viu algo nos olhos dele que a fez parar de respirar. Agora encontrei alguém que não apenas me faz querer ser vulnerável, mas me faz querer ser melhor.
O ar entre eles ficou carregado de uma eletricidade que vinha crescendo há semanas. Helena, Rodrigo continuou, preciso te dizer algo. O coração dela disparou. O quê? Quando comecei a investigar sua situação, era apenas um caso para mim. Uma injustiça a ser corrigida. Ele pausou, como se estivesse escolhendo as palavras cuidadosamente. Mas quando te vi naquele poste, quando olhei nos seus olhos, o que viu? Vi alguém que estava quebrada por fora, mas inteira por dentro. Alguém que havia passado por um inferno e ainda conseguia ser gentil. Rodrigo se levantou da cadeira e se aproximou dela. Vi a pessoa mais forte que já conheci. Helena sentiu lágrimas queimarem atrás dos olhos. E agora? O que vê agora? Agora vejo a mulher por quem me apaixonei. As palavras caíram entre eles como uma confissão sagrada. Helena olhou para o homem que havia reescrito sua vida inteira, que havia transformado seu maior pesadelo no começo de um sonho. Apaixonado? Ela repetiu, como se precisasse ter certeza de que havia ouvido certo. Perdidamente, desesperadamente, completamente. Rodrigo ajoelhou ao lado da cadeira dela. Sei que nosso casamento começou como proteção legal, mas se você me permitir, gostaria que se transformasse em algo real. Helena tocou o rosto dele com mãos trêmulas. Rodrigo, você não precisa responder agora. Sei que ainda está se descobrindo, encontrando quem é quando não está sobrevivendo. Eu te amo. As palavras saíram antes que ela pudesse se censurar. Simples, diretas, verdadeiras. Rodrigo fechou os olhos como se tivesse ouvido a coisa mais linda do mundo. Tem certeza? Não é gratidão ou... Tenho certeza. Helena o interrompeu. Te amo pela forma como me olha, como se eu fosse preciosa. Te amo porque me deu escolhas quando nunca tive nenhuma. Te amo porque quando estou com você, não me sinto quebrada. E eu te amo, Rodrigo respondeu, porque você me ensinou que algumas pessoas valem a pena qualquer risco. Quando se beijaram desta vez, foi diferente do primeiro beijo no jantar. Não era descoberta, era confirmação. Não era esperança, era certeza. Posso te pedir uma coisa? Helena sussurrou contra os lábios dele. Qualquer coisa. Me ame do jeito que sou agora, não do jeito que vocês acham que deveria ser. E me deixe amar você sem tentar me proteger de tudo. Rodrigo sorriu, e foi o sorriso mais genuíno que ela já havia visto. Pode fazer outra pergunta? Claro. Você me amaria mesmo se eu não fosse rica? Se não pudesse te dar tudo isso? A pergunta revelava uma vulnerabilidade que Helena não esperava. Rodrigo, você realmente acha que me apaixonei pelo seu dinheiro? Não é isso. É que você merece tudo de melhor. E às vezes me pergunto se sou o suficiente. Helena segurou o rosto dele com as duas mãos. Você é o homem que me viu amarrada a um poste e não passou direto, que arriscou tudo para me proteger, que me defendeu publicamente quando poderia ter ficado envergonhado. Seus olhos brilhavam de emoção. Você é mais que suficiente. É tudo, mesmo que signifique começar do zero em alguns aspectos. Aprender a ser um casal de verdade, especialmente por isso. Helena sorriu. Pela primeira vez na vida posso escolher quem amar, e escolho você. Não por obrigação, não por gratidão, por amor. Naquela noite, sentados no sofá da sala, Helena encostada no peito de Rodrigo, enquanto planejavam o futuro dela na universidade, ela se deu conta de algo extraordinário. 2 meses atrás, estava amarrada a um poste, convencida de que era lixo humano. Hoje, estava nos braços do homem que amava, planejando uma carreira que sempre sonhara, livre para fazer escolhas que nunca imaginou ter. Sabe o que é engraçado? Ela disse. O quê? Quando era criança, costumava imaginar como seria minha vida se tivesse uma família de verdade. Uma pessoa que me amasse, me apoiasse, acreditasse em mim. E
Nunca imaginei que seria tão melhor que os meus sonhos. De criança. Rodrigo beijou o topo da cabeça dela. Sabe qual é a melhor parte? Qual? Está apenas começando. E Helena soube que ele estava certo. Pela primeira vez na vida, o futuro não era algo a ser temido, mas algo a ser construído. Junto com alguém que a amava, não apesar de seu passado, mas incluindo cada cicatriz que a tornou quem era. Pela primeira vez, amar não doía, curava, e ela finalmente entendeu a diferença entre ser salva e escolher ser feliz. 6 meses haviam se passado desde que Helena começou a faculdade. 6 meses de descobertas, crescimento e uma felicidade que ela ainda acordava todos os dias temendo que fosse um sonho. Mas não era. Era real, construída tijolo por tijolo, através de escolhas conscientes e amor verdadeiro. Rodrigo a observava estudar na mesa da sala, livros de pedagogia espalhados ao redor, enquanto ela preparava uma apresentação sobre educação inclusiva. Os olhos dele brilhavam de orgulho quando ela explicava suas teorias sobre como crianças traumatizadas podiam ser ajudadas através da educação respeitosa. Você vai mudar muitas vidas, ele disse, interrompendo os estudos. Helena olhou para ele com o sorriso que se tornara sua marca registrada. Genuíno, livre, radiante. Espero que sim. Quero que nenhuma criança se sinta invisível como eu me senti. Era uma quinta-feira quando Rodrigo chegou em casa com uma expressão diferente. Não nervosa, mas determinada, como se tivesse tomado uma decisão importante. Helena, preciso te pedir algo. Ela fechou o livro, dando atenção total. Nos últimos meses, haviam aprendido a se comunicar com honestidade total. Claro. O que foi? Quero que me acompanhe numa viagem no final de semana. Para onde? Rodrigo hesitou por um momento. Santa Rita do Vale. O nome da cidade atingiu Helena como um baque físico. Ela não voltara lá desde o dia em que Rodrigo a trouxe embora. A simples menção do lugar trouxe memórias que ainda doíam. Por quê? Tenho um projeto, algo que quero fazer pela comunidade, mas preciso da sua aprovação primeiro. A curiosidade venceu a ansiedade. Que tipo de projeto? Um centro comunitário, com biblioteca, cursos profissionalizantes, apoio psicológico gratuito. Quero transformar aquela praça onde você... Ele parou, escolhendo as palavras. Onde nos conhecemos. Helena sentiu o coração acelerar. A praça onde foi humilhada. O lugar do seu maior trauma se tornando um espaço de cura? Seria como apagar o que aconteceu. Não apagar, transformar. Mostrar que lugares de dor podem se tornar lugares de esperança. A ideia era linda, mas a perspectiva de voltar lá ainda a aterrorizava. E se as pessoas... As pessoas o quê? Helena, você não é mais a menina assustada daquele dia. É uma universitária, uma mulher forte, uma sobrevivente que está construindo um futuro brilhante. Ele estava certo, mas o medo era visceral. Preciso pensar. Claro, sem pressão. Naquela noite Helena sonhou com a praça. Mas desta vez, em vez de estar amarrada ao poste, estava ensinando crianças embaixo das árvores. Acordou com a certeza de que precisava enfrentar aquele lugar. Aceito, disse para Rodrigo no café da manhã. No sábado, viajaram para Santa Rita do Vale. Durante o trajeto, Helena sentia o estômago revirado, mas também uma determinação crescente. Não ia como vítima desta vez. Ia como sobrevivente. Quando chegaram à cidade, Helena notou como era pequena, pobre, sem perspectivas. Como havia aceitado viver 10 anos naquele lugar, sem questionar se merecia mais. A praça estava vazia quando chegaram. O poste ainda estava lá, uma lembrança de madeira do pior dia da sua vida. Helena olhou para ele por longos minutos, esperando sentir a dor familiar. Mas o que sentiu foi
Pena. Pena da menina que esteve ali, mas também força da mulher que se tornara. Como se sente? Rodrigo perguntou gentilmente. Diferente do que esperava. Helena tocou o poste com a mão. Parece menor, menos assustador. Você que cresceu. Eles caminharam pela praça enquanto Rodrigo explicava seus planos. Onde hoje era apenas terreno vazio, haveria salas de aula. Onde crianças brincavam descuidadas, haveria biblioteca. Onde ela fora humilhada, outras pessoas encontrariam oportunidades. Por que aqui? Helena perguntou. Por que não em outro lugar? Porque aqui foi onde aprendi que o amor pode acontecer nos lugares mais improváveis. Foi aqui que minha vida mudou. Completamente, a resposta a tocou profundamente. Para ela, aquela praça era trauma. Para ele, era o lugar onde encontrou propósito. Começaram a caminhar de volta para o carro quando Helena ouviu uma voz conhecida. Helena? É você mesmo? Elas se viraram e viram Dona Maria, uma das vizinhas que sempre foi gentil quando Helena era criança. A mulher se aproximou com expressão de surpresa e vergonha. Minha filha, como você está? Estou bem, Dona Maria. Este é meu marido, Rodrigo. A apresentação simples causou impacto. A palavra marido, dita com orgulho, não como obrigação. Eu preciso te pedir desculpas, Dona Maria disse, os olhos marejados, pelo que aconteceu naquela praça. Deveria ter interferido. Por que não interferiu? Helena perguntou sem mágoa, apenas curiosidade. Medo, covardia. Os Ferreira tinham poder na cidade e eu... A mulher pausou. Não é desculpa. Foi errado. Helena olhou para a mulher que sempre fora gentil com ela, que agora carregava culpa por não ter agido quando precisava. Dona Maria, todos nós fazemos escolhas que depois nos arrependemos. O importante é aprender com elas. A generosidade da resposta fez a mulher chorar. Você se tornou uma pessoa melhor do que qualquer um de nós merecia. Quando Dona Maria se afastou, Rodrigo olhou para Helena com admiração. Como consegue perdoar tão facilmente? Porque guardar mágoa dói mais em mim do que neles. E porque aprendi que perdoar não é esquecer, é escolher não deixar o passado controlar o futuro. Estavam quase chegando ao carro quando Rodrigo parou abruptamente. Helena, tem mais uma coisa. O quê? O projeto do centro comunitário. Não é a única razão pela qual te trouxe aqui. O coração dela acelerou. Havia algo na voz dele que ela não conseguia identificar. Qual é a outra razão? Rodrigo olhou ao redor da praça, depois de volta para ela. Este lugar marcou o pior dia da sua vida, mas também marcou o melhor dia da minha. Rodrigo, foi aqui que te conheci. Foi aqui que descobri que o amor pode nascer da compaixão e crescer até se tornar a coisa mais importante da vida. Ele se ajoelhou ali mesmo, no meio da praça onde ela havia sido humilhada meses atrás. Helena, há 6 meses nos casamos por proteção legal. Você aceitaria se casar comigo novamente? Desta vez por amor? Helena olhou para o homem ajoelhado na praça onde tudo começou. O contraste era avassalador. O lugar da maior humilhação se tornando o palco do momento mais bonito da sua vida. Rodrigo, sei que já somos legalmente casados, mas quero que você escolha. Quero que diga sim porque quer, não porque precisa. As lágrimas escorreram pelo rosto dela. Não de dor, mas de uma felicidade tão intensa que transbordava. Você tem certeza? Sou uma órfã sem família, sem dinheiro, sem nada para oferecer além de... Além de quê? Além da sua força, sua compaixão, sua capacidade de amar depois de ser ferida, sua determinação de construir uma vida melhor? Rodrigo sorriu através das próprias lágrimas. Helena, você é tudo o que sempre procurei sem saber. E se eu ainda tiver pesadelos, e se o passado voltar a me assombrar, então enfrentaremos juntos, como fizemos até agora. Helena olhou ao redor da praça. O poste onde foi amarrada
as árvores que testemunharam sua humilhação, o chão onde chorou de desespero. Tudo ainda estava lá, mas nada parecia ameaçador agora. Sabe o que é irônico? Ela disse. O quê? O lugar onde me senti mais pequena vai ser onde te dou a resposta que me faz sentir maior. Rodrigo esperou, o coração, obviamente, disparado. Sim, Helena disse, a voz firme e clara. Sim, quero me casar com você. Não por gratidão, não por proteção, por amor, por escolha, por querer construir uma vida ao seu lado. Quando Rodrigo se levantou e a beijou, ali na praça onde tudo começou, Helena sentiu como se estivesse fechando um círculo perfeito. O lugar da dor se tornara o lugar da alegria. O palco da humilhação se tornara o altar do amor verdadeiro. Agora posso te contar um segredo? Rodrigo sussurrou. Qual? O centro comunitário vai se chamar Centro Helena, para que todas as crianças que estudarem lá saibam que é possível superar qualquer coisa. Helena riu através das lágrimas. Você planejou tudo isso. Planejei dar a você a escolha que nunca teve, a oportunidade de transformar trauma em triunfo. E enquanto caminhavam de mãos dadas para longe da praça, Helena soube que algumas histórias realmente têm final feliz. Não porque a dor desaparece, mas porque o amor ensina que é possível construir beleza sobre as cicatrizes. O lugar onde me amarraram para me destruir foi o mesmo onde escolhi dizer sim ao amor que me reconstruiu. Porque alguns finais são, na verdade, começos disfarçados.